Meus amigos, vamos acompanhar aí o Alexandre de Moraes, o ditador do Brasil, foi até o Rio de Janeiro tentar pressionar, intimidar o governador do Rio de Janeiro após as operações, mas o governador do Rio de Janeiro mostrou todas as informações da investigação, o planejamento de muitos anos, a cooperação do Ministério Público, da Polícia Civil, a Polícia Militar, toda a integração do Estado do Rio de Janeiro para prender, para tentar prender todos os bandidos, e graças aí essa operação teve aí uma reviravolta em toda a nação brasileira com a indignação de estar aí submissa a facções criminosas. Vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. A militância aí tentando romantizar os bandidos. É incrível como a militância da Globo tenta fazer isso a todo instante. Vamos acompanhar esse vídeo, está sensacional. Já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito e também deixe seu comentário. Vamos acompanhar esse vídeo. Você volta aqui com a gente. Deixa eu começar falando com a Malu sobre esse assunto, porque é uma longa agenda do ministro Alexandre de Moraes, né? Tem o Ministério Público, tem o prefeito do Rio de Janeiro, tem Defensoria Pública, e nesse momento é com quem foi responsável por essa operação. Cláudio Castro não vai sozinho, ele coloca, como a Juliana nos disse, toda a cúpula da Polícia do Rio de Janeiro para dar, acho que a gente até pode fazer explicações, né? Contar ali como é que foi o planejamento, o que teve nessa operação ao ministro Alexandre de Moraes, que passa o dia no Rio. Pois é, Marcelo, e tudo isso acontecendo num momento de bastante polarização política em relação ao significado dessa operação, né, para a população do Rio e do Brasil inteiro, como a gente está vendo, né, está mexendo com o Brasil todo. E eu acho que tem aí, a gente consegue ver uma tensão entre o Supremo e o governo, porque tem um histórico aí, né? Ao longo do tempo a gente tem visto que o governo do estado costuma dizer que não conseguiu entrar nas favelas antes por causa dessa ADPF das favelas, que é uma ação que estabelece regras para que as operações sejam feitas, e por outro lado, integrantes do Supremo vem reagindo publicamente e nos bastidores em relação a essa operação. O ministro Gilmar Mendes dizendo que não foi o Supremo que proibiu ninguém de entrar nas favelas, que só estabeleceu regras, e agora o ministro Alexandre cobrando o óbvio, que se preste contas do que foi feito ali. Inclusive, em tese, foram feitas imagens de toda a ação, né? É necessário que se mostre como essas imagens, o que essas imagens contêm. A gente viu alguma coisa já no final de semana. Vou mostrar já as imagens no Fantástico, né? Acho que é muito importante a gente entender como se opera numa situação dessas, mas eu acho que, primeiro, o papel do Supremo é só esse mesmo, né? Assim, ele tem que mandar verificar, fazer um controle externo das polícias, porque o que a gente está vendo no Brasil é isso. A gente tem um caldo de corrupção policial, um caldo de aumento da criminalidade, apesar dessas operações acontecerem, né? Aumento do controle territorial, e a gente precisa de um mínimo de controle externo da polícia, do judiciário. A gente viu na semana passada também que os líderes do Comando Vermelho ordenaram a reação a partir das cadeias, o que mostra que tem alguma coisa de muito errado, né? Eles dentro da cadeia ordenando toda uma reação que parou a cidade. Então tem muita coisa para ser fiscalizada e organizada pelo Supremo. Agora, a gente nunca pode deixar de entender o contexto geral, que é de muito ruído entre governo estadual, governo federal, governo estadual, STF. Não vamos esquecer que o governador Cláudio Castro é um governador do PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, e que o governador Cláudio Castro tem uma ação de cassação para ser julgada amanhã no TSE. Nada disso está desconectado. Uma coisa leva a outra. Ele está ganhando espaço na mídia, prestando os devidos esclarecimentos, mas também aproveitando para botar na pauta uma coisa que é do interesse dele, ao invés do que está rolando lá no TSE amanhã, que é muito importante. Né? O futuro dele está em jogo. Tem pesquisas que, inclusive, a popularidade dele aumenta depois da mega operação, né? Que vai tudo nesse bolo. Como você disse, todo mundo foi sugado para dentro dessa questão. Governo federal, governadores que vieram parar aqui, né? Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Sobre esse ponto que a Malu falava, até onde o Supremo pode ir, eu queria ouvir o Valdo também. Porque a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes chega há pouco na DPF das favelas, né? Porque o ministro Fachin virou agora presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas é isso, né, Valdo? A gente não pode também deixar de colocar no nosso radar que a segurança pública é uma responsabilidade do governo do Estado, mas também não pode fazer tudo. Então, queria entender o que, na sua opinião, também traz o ministro Alexandre de Moraes aqui e o que cabe ao governo do Estado responder a ele. Boa tarde, Valdo. Boa tarde de novo, Marcelo. Boa tarde a todos os amigos aí no Rio. Marcelo, primeiro, né, a operação foi classificada pela população do Rio de Janeiro como uma operação de sucesso, que ela foi aprovada pelos moradores do Rio. Agora, isso não significa que ela não deva prestar contas neste caso, ao STF, porque o Supremo, a pedido ali de entidades, partidos políticos, estabeleceu algumas regras para que seja reduzida a letalidade
nestes casos dessas ações nas comunidades no Rio de Janeiro. Esta foi a de maior letalidade, 121 mortos, sendo ali da comunidade traficantes 117, né? Tudo indica que todos eram traficantes, mas 117, né? É um número muito elevado. Por isso, a despeito de ser uma operação bem avaliada, com aprovação, não tem de prestar contas, tem de checar ali se tudo foi feito de acordo com o que estava estabelecido pelo Supremo depois do ajuste, né? Sabemos que a primeira decisão lá atrás do ministro Edson Fachin foi muito polêmica, o governador do Rio e os secretários do Rio de Janeiro costumam dizer que essa decisão do Supremo estava contribuindo para que o Comando Vermelho se organizasse e se fortalecesse mais ainda nas comunidades, principalmente da Penha e do Alemão. Então, essa é uma polêmica. Mas em abril deste ano, você restringiu ali o que o Supremo pedia, acho que houve um certo consenso ali. E agora o governador vai ter que explicar. Ele prometeu transparência, né? Logo no dia que ele deu coletiva sobre a operação, ele disse: estou aqui disposto a ter total transparência no que foi feito. Eu acho que isso é positivo, né? Não devemos imaginar que vai ser um confronto. Esperemos que não seja um confronto, mas que seja exatamente isso. Olha, seguiu tudo de acordo com o que estava combinado ou não? É uma reunião, Marcelo, que nós vamos ter que aguardar o seu final para checar realmente como é que foi o clima e qual vai ser o seu resultado. O fato é, né, Marcelo Lins, que o Rio de Janeiro não sai do noticiário e o foco é há uma semana, amanhã completa uma semana do que aconteceu. E a gente está vendo ali as autoridades que, por um lado, dão explicações, como o Valdo fala pra gente, por outro lado, cobram explicações, como a própria Defensoria, que tem reclamado, que não está conseguindo acesso ali, que teve que ajudar as famílias na liberação dos corpos. Então, o Rio de Janeiro ainda tem aquele dia de trauma na semana passada. Eu acho que para todos nós aqui que moramos no Rio de Janeiro, a terça-feira foi algo assim muito assustador e triste ao mesmo tempo, né? Porque a gente mesmo, distante geograficamente, a 10 quilômetros, 5 quilômetros do local, não tinha como a gente não ter sido afetado por isso. E a cidade está custando, né, ao que aconteceu, a se movimentar, porque assim está muito preso naquela realidade. Daqui a pouco a gente vai mostrar o trecho de uma mãe que fala sobre essa realidade, a gente vai mostrar outras imagens do que aconteceu na terça-feira, porque isso é um retrato do Rio de Janeiro. É um retrato. Boa tarde, Marcelo, aos colegas, assinantes também. E você dizia, né, o Rio parece que meio que congelou um pouco naquele pesadelo da terça-feira, né? Eu estava na Argentina nesses dias e lá também a atenção que isso atraiu foi gigantesca nos canais de notícia, não paravam de dar informações sobre o que estava acontecendo, com repórteres ao vivo também, e também fazendo o histórico de como chegamos a esse ponto, falando de outras operações, falando da criação do Comando Vermelho, enfim, só para dar a noção de como de fato algo acontecendo aqui no Rio de Janeiro chama a atenção da população, mobiliza o país e mobiliza também quem está olhando para a gente de fora. E aí a gente precisa, passada quase uma semana, olhar para trás para o que aconteceu, para entender, para que essa história seja bem escrita realmente. E aí a importância da transparência. É importantíssimo, a meu ver, que haja uma diferenciação entre a barbárie do crime e o império do Estado da lei, do Estado de Direito. É isso, há que se mostrar que autoridades, sejam elas policiais, do Executivo, do Legislativo, agem diferente de criminosos que não conhecem limites e a gente sabe como dominam e como aterrorizam populações. Mas é fundamental que para isso haja transparência, que o Ministério Público consiga trabalhar, que a Defensoria Pública tenha acesso a todas as provas, que o Supremo eventualmente veja se de fato foi seguido ou não a DPF, que, como dizia aqui a Malu, não é algo feito para proibir a operação, é feito para estabelecer um certo número de regras até para que a operação funcione melhor. E, finalmente, vamos precisar, em algum momento, olhar para frente também. Quer dizer, quase uma semana depois, dá para dizer hoje que os moradores do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, que são em gigantesca maioria, todo dia saem de casa para trabalhar no asfalto, para servir no comércio, nas indústrias do Rio de Janeiro, nas casas de família também, com trabalhadores da construção civil em todo canto, eles estão hoje mais seguros? O território foi recuperado pelo Estado? Há isso acontecendo? Ou precisamos ainda trabalhar em cima de um projeto de médio e de longo prazo? São essas questões que precisam ser vistas daqui para frente, mas ainda é o momento do trauma e sim, mais uma vez repito, é importante que haja o primado da lei e que o Estado mostre com toda a transparência como atuou, porque é assim que a gente anda para frente. Quero ouvir o Dapi e o Dani também, para daqui a pouco a gente inclusive mostrar as imagens que o Fantástico traz para a gente ontem das câmeras corporais dos policiais, claro, imagens selecionadas e divulgadas pelo governo do Estado, mas que mostram ali parte do que aconteceu. Vamos lá, Dani, então, depois Dapi, por favor. Pois é, Marcelo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Quando a gente vê aquelas imagens que foram divulgadas ontem pelo Fantástico, não tem como não ficar impactado, né, da violência e também de toda a barbárie que então tá posso chamar a imagem? E aí você já comenta, claro. Já que você falou especificamente dela. Então roda pra gente, Caruso, as imagens de ontem. Inclusive é um VT da Beth Lucchesi, que ela fala, na primeira frase do VT me chama muita atenção, que ela fala assim, parece que foram cenas tiradas de um filme de guerra. E é exatamente isso, né? Exatamente. Parece que a gente vê um filme de guerra. Então roda pra gente, por favor, Karen. Bom, já tem um plano de extração para ele? Não. Vamos criar um plano de extração agora. Vamos manter a calma. O blindado não sobe aqui. A gente vai ter que descer.
A gente vai ter que descer com ele. 1, 2, 3, levanta. Na maca improvisada está o cabo Oliveira, do BOPE. Em cerca de 4 minutos, chegam ao carro blindado. Levanta mais. À esquerda, pra esquerda. Os vídeos também registram ataques e contra-ataques que parecem não ter fim. Eles estão aqui, pô. Zona, estão aqui, pô. O policial corre, se abriga atrás de um carro e segue atirando. Percebe que um colega foi ferido. Me ajuda, mãozão. Calma. Vai olhando aqui, p***. Soltando. Me ajuda, cara. Vai, virilha! Ó, acabei de falar com o Coronel Luciano aí, tá? Me dá pra caminho, equipe do BOPE também junto, tá todo mundo indo aí no resgate de vocês aí. Estamos observando vocês aí, não estão sozinhos não. Enquanto era atendido pelos médicos, mais um momento de tensão. Estão em cima aqui, ó. Bota essa reta nessa escada aí, ó. Não. Eu mandei uma localização, nosso legado para chegar. Aguenta firme, colega, aguenta firme, hein? Bom, reforçando que essas imagens que a gente acabou de assistir aqui foram cedidas e selecionadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Então vamos lá, Daniel, por favor. Pois é, Marcelo, são imagens muito impactantes, né, que realmente parecem ter sido removidas de um filme de guerra e no Rio de Janeiro, infelizmente, elas se tornaram relativamente recorrentes. Esse controle externo que o Supremo vai fazendo me parece bastante adequado e claro que o controle externo tem que ser sempre feito em relação ao trabalho das polícias. Mas acho importante a gente fazer esse controle externo em cima do que foi essa operação. O objetivo da operação nunca foi retomar o território do alemão. O objetivo da operação era fragilizar o Comando Vermelho e, de alguma forma, impedir, ou pelo menos retardar, a expansão que o Comando Vermelho vem realizando no Rio de Janeiro ao longo dos últimos meses. Se essa é a estratégia correta ou não, acho que isso é algo absolutamente discutível, algo que a sociedade deve colocar. Mas o objetivo não era tirar o Comando Vermelho dali. O objetivo era capturar ali, principalmente as principais lideranças que estavam por ali e tentar impor alguma fragilização através da captura de pessoas e da captura de armamentos. E é em cima disso que acho que a gente pode olhar e debater como sociedade se essa é a melhor estratégia ou se essa estratégia é válida dentro de um quadro mais amplo ou se ela foi bem sucedida, não foi bem sucedida, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, se você cometeu ali ilegalidade, se não cometeu. Eu acho que esse tipo de monitoramento tem que ser feito nessas bases. A PEV, já a gente vai mostrar o depoimento de uma mãe, inclusive, que ela fala, né, um dos lados dessa história, né? Mas quando a gente olha também aquela imagem ali dos policiais, lembrando mais uma vez, imagens cedidas, selecionadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que divulga, né, o que ele entende que é correto, é assustador você ver um policial ferido, né? É assustador ver qualquer pessoa ferida, qualquer pessoa morta. Mas aí tentando um socorro e o tiro não para, e aí eles improvisam um resgate numa lona que acham no meio do caminho. Então, assim, a gente está falando de, parece uma guerra, assim, né? À luz do dia, ali no Rio de Janeiro. Digo ali porque daqui a 10, 15 quilômetros onde a gente está nesse momento. É uma guerra, os uniformes e os armamentos usados são compatíveis com guerra, né? Nunca é demais lembrar, boa tarde aos amigos, aos assinantes, que a polícia brasileira, por conta de uma necessidade de resposta às quadrilhas organizadas, usa arma de cano longo, que atinge longe, tem grande capacidade de perfuração. Isso não é a praxe nas políticas nos países mais pacíficos, mais dominados, né? Isso inflige ferimentos, às vezes a inocentes, né? Às vezes aos policiais, que também estão recebendo, a gente viu os fuzis apreendidos ali. E na semana passada, quando houve uma coletiva de imprensa pelas autoridades policiais aqui do estado, eu chamei a atenção porque quando o comandante da PM mostra a operação no mapa, o que a gente viu ali é a reprodução de uma ordem de batalha. A tropa veio por aqui, a tropa aqui era outra. Você vê isso em livros de guerra, de história, né? Ver isso no coração da sua cidade, no meio do Rio de Janeiro, é sempre muito chocante, mesmo para quem sabe dessa realidade. E esses policiais estão lá se colocando entre a criminalidade e a população, e nesse aspecto eles conseguiram levar o combate para o lugar onde eles queriam, que era a mata. Evitou-se o tiroteio dentro da comunidade, perto das casas. Eles explicaram isso e, de fato, isso aconteceu. Agora, tem algo que tem que ser pensado na medida em que as armas não podem chegar lá. O Daniel falava no objetivo de fragilizar aquela parte da facção. Estimava-se que aquela parte ali do complexo fosse defendido, a expressão que se usa é essa, por 500 fuzis. 20% deles foi retomado.
não é 80, mas 20 ainda é um dado importante. Né? É armas de grosso calibre, de variadas procedências e frequentemente montadas de várias partes. Né? O Jornal Globo fez uma reportagem falando em fuzis fantasmas. Então tem um problema aqui. E tem um outro aspecto que você mencionou, assim que me passou a palavra, e a gente vai ver depoimento, que é o seguinte, tem esse horror do tiroteio, o horror das mortes de parte a parte, e tem a tragédia das mães, dos pais, das irmãs que perderam seus entes queridos para o tráfico. Eu ouvi mais de uma vez de pessoas diferentes, assim, é a segunda vez que eu perdi fulano. A primeira foi quando entrou para o tráfico. Um avô fala isso, né, para o Jornal Globo na semana passada. Entrou para o tráfico, a segunda hoje, quando eu sei que ele morreu. Mas tem essa desgraça, porque machuca a vida dessas comunidades, não só as pessoas que não têm nada a ver com isso, mas também aqueles que são circunstancialmente parentes de quem pegou esse caminho errado. Então essa é uma dimensão da tragédia que tem que se pensar também. Né? A gente vai falar mais adiante de pesquisa Quest sobre aprovação, etc. Isso é um dado que tem que ser levado em consideração, esse outro aspecto da tragédia. E um outro aspecto que, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes tem reunião hoje com a Defensoria Pública, né, que diz que está tendo dificuldade para ter acesso a essas imagens. Tem um ponto que o governo do estado fala, mas algumas baterias acabaram desligando depois de 12 horas, porque eles descarregaram e imagens se perderam. Aí há quem possa dizer, né, mas não pode colocar uma outra bateria? Mas aí você está tomando tiro de fuzil, dando tiro de fuzil. Você vai trocar a bateria ou você vai, né, num confronto? Então, assim, há muitos pontos a serem explicados ainda e a gente vai justamente cobrando aqui essas explicações. Já que o Dapi falou sobre famílias, então a gente vai te mostrar agora o que tem por trás de cada morto, cada ferido, tem uma família, tem um luto. A gente separou aqui um trecho de um relato de uma mãe sobre o drama de ver o filho envolvido com o tráfico. Ela falou ontem um fantástico. Meus amigos, acompanhamos aí a mídia aí falando sobre essa visita aí do ministro Alexandre de Moraes. É incrível como o Alexandre de Moraes se tornou o verdadeiro dono aí do Brasil. É incrível o que está acontecendo. Infelizmente, estamos passando por uma crise jamais vista em nossa história e ver essa militância aí normalizando isso, normalizando o que o Alexandre de Moraes. O STF não tem nenhuma competência, repito, o STF não tem nenhuma competência para estar fazendo essa fiscalização, essa audiência com o governador do Rio de Janeiro. Quem fiscaliza essas operações, outros tipos de atos que o governo do estadual faz, é o Ministério Público. O Ministério Público é o responsável por isso. E o Ministério Público teve a todo momento a par dessa operação que esteve lá no estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público teve a par disso. O Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e todos os órgãos necessários. Mas o ministro Alexandre de Moraes, eu quero falar uma coisa para vocês. O grande sonho do ministro Alexandre de Moraes se tornou ser presidente. Repito, o grande sonho do ministro Alexandre de Moraes e o projeto de vida dele e o projeto de poder do ministro Alexandre de Moraes é se tornar presidente do Brasil. Esse canal aqui é um dos primeiros canais que vai estar te trazendo essa informação de forma concreta. Você pode ver o posicionamento, tudo de algo relevante que a comunidade brasileira, toda a população brasileira se movimenta. O Alexandre de Moraes caça uma maneira de tomar alguma providência, mesmo que no STF não tem nenhuma competência. O Alexandre de Moraes tomou essa decisão de ir até lá no Rio de Janeiro para afrontar, intimidar o governador do Rio de Janeiro. O grande sonho do ministro Alexandre de Moraes, o Talhafreco já trouxe isso algumas vezes, que o grande sonho do ministro Alexandre de Moraes é se tornar presidente do Brasil. E aí, deixa aqui embaixo aqui se você acha que o Alexandre de Moraes ele vai tomar o Brasil, fazer um golpe aí do STF e tomar o Brasil aí para se tornar um presidente do Brasil, ou se você acha aí que ele vai tentar disputar uma eleição. Conhecendo o ministro Alexandre de Moraes, eles vão procurar. Ele já é, na verdade, o presidente do Brasil. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Os ministros, alguns ali, o Gilmar Mendes, principalmente, e o Alexandre de Moraes já são presidente do Brasil. Eles comandam o Lula. Foram eles que soltou o Lula, colocou o Lula para disputar essa eleição. Foram eles que deram um jeito do Lula ganhar essa eleição. E são eles que comandam o Brasil. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, principalmente esses dois ministros do STF, comanda hoje o Brasil, comanda a política brasileira. Eles escolhem os políticos que vai se enfrentar nas eleições, os políticos que eles vão perseguir, os políticos que eles vão calar
Infelizmente, isso está acontecendo no Brasil. Quero ver seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. É muito importante você se inscrever no canal. Deixe aqui o seu like é importantíssimo. E até o próximo vídeo.